E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Dessa vez, aqui nessa edição do CNU, a gente vai ter uma prova discursiva um pouco diferente, né? A prova objetiva e a prova discursiva serão em datas diferentes. Então, eu entendo que para a maioria dos senhores, a prova discursiva só vai ser uma preocupação mais contundente no período mais avançado do concurso, lá depois das provas objetivas. Contudo, a gente fez questão de estar presente aqui desde o começo, deixando aqui o material disponível para quando vocês quiserem, vocês terem acesso, tranquilo? E assim vai ser em todos os cursos aqui do Estratégia, tá bom? O material de discursivos vai estar presente desde o começo, dando oportunidade a quem quiser começar a estudar desde cedo, né, a exercer essa possibilidade, tá bom? Como vai funcionar o seu roteiro aqui hoje? Eu vou passar para você o edital, vou ver alguns pontos do edital, alguns pontos que vão justificar a forma da gente trabalhar tanto nos cursos quanto nos simulados. Depois a gente vai ver as questões e lá no final vou apresentar as propostas e soluções, que são sugestões que podem ser usadas na hora de confrontar com o texto que vocês produziram, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. Bem, pessoal, olha só. São duas questões. Cada questão vale 22,5, tá? Desses 22,5, a metade, 11,25, vai ser para conteúdo. E os outros 11,25 vão ser para uso da língua portuguesa, tá? E o que é esse uso da língua portuguesa? A capacidade de a pessoa candidata empregar norma culta, demonstrando domínio ortográfico, gramatical e textual. Serão considerados aspectos como a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, além da coerência e coesão, tá? Então, olha só, esse uso da língua portuguesa vai ser o quê? Gramática, mais estrutura, mais coerência e coesão, beleza? Então, meus amigos, o que acontece? O edital ele deixa muito claro a forma como o texto de vocês vai ser avaliado, tá bom? Não nos resta outra alternativa senão desenvolver a estrutura clássica do texto dissertativo, que é aquela estrutura em que nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é isso, normalmente, que as bancas costumam exigir quando a cobrança ela versa sobre temas de conhecimento específico. Normalmente, temas de conhecimento específico, a banca ela nem estabelece, nem atribui pontuação para a estrutura do texto. Mas o CNU a gente tem um formato específico, um formato que inclusive se manteve em relação à edição anterior, tá? De cobrar, de atribuir uma pontuação para a estrutura do seu texto, além de uma pontuação bastante expressiva para isso que o edital convencionou chamar de uso da língua portuguesa. Então, metade dos pontos vai ser para esses aspectos de normas gramaticais, coerência e coesão e a estrutura do seu texto, tá bom? O que acontece, né? O que aconteceu, na verdade? É um edital que se manteve nesse critério em relação ao edital anterior. Contudo, a prova anterior não serviu de base para muita coisa. Infelizmente, a banca do último concurso deixou bastante a desejar no que se refere à transparência. Então, havia essa disposição no edital. Quando a gente recebeu a prova dos alunos, a grade de correção, não havia discriminado o que correspondia a cada uma das notas, né? Então, a gente ficou sem saber quanto, na verdade, no texto do aluno foi atribuído para norma gramatical, para estrutura. Aí, beleza, né? Vamos entrar com recurso. Entramos com recurso e, aparentemente, a banca, ela nem leu, porque não houve nenhum recurso deferido e não houve nenhuma justificativa para a manutenção da nota. Então, a gente permaneceu na total falta de transparência, a gente permaneceu no breu. Então, em relação à correção anterior, ao CNU anterior, pouco agrega para que a gente colha algum ensinamento para esse novo CNU. Então, o que a gente tem é isso do edital, 50% conteúdo, 50% para uso da língua portuguesa. Então, o que você tem que fazer no final das contas? Responder aquilo que foi perguntado, né? Obviamente, responder com correção. E 2, escrever um texto gramaticalmente correto, estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, e que tenha coerência e coesão. O que você fala tem que fazer sentido,
coerência e coesão, o texto ele tem que ser articulado, você precisa utilizar as estruturas que vão fornecer essa articulação do texto, essa progressividade textual. Tranquilo em relação ao edital é isso. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Desde já, porque certos comandos do edital precisam ser traduzidos, precisam ser explicados para que não gerem maus entendidos, tá bom? Feitos esses esclarecimentos, vamos passar agora para a nossa primeira questão. Bem, aí a gente tem um caso, tá? O setor de planejamento de determinado órgão elaborou o seu plano estratégico, junto à sua alta administração. Então aqui a gente tem aqui um estudo de caso, tá bom, pessoal? Só um segundo. Do ponto de vista administrativo, o plano foi bem elaborado, no entanto, a estratégia não está sendo alcançada. A maioria dos servidores não tem conhecimento da sua missão, da visão de futuro, dos valores, nem sabe associar ao plano estratégico as atividades que executa no dia a dia do órgão. O mapa estratégico passou a ser um mero cartaz sem significado nas paredes do órgão. Considerando que o princípio constitucional da eficiência vem ganhando cada vez mais destaque, e aí vamos ao texto, né? Elabore um texto dissertativo a respeito do referido plano estratégico. Ao elaborar o seu texto, faça o que se pede a seguir. Temos aqui 4 tópicos, né? Discorra sobre o planejamento estratégico e sua finalidade. Então aqui você tem que explicar o que é o planejamento estratégico e para que ele serve, tá? Aqui é o item A1 e A2. Defina missão, visão, valores organizacionais. Então são 3 pontos aqui dentro desse item B. Explique o que são objetivos estratégicos. Então aqui é uma explicação. Aponte as possíveis falhas na execução da estratégia e as possíveis ações a serem adotadas para que a estratégia seja alcançada. Então aqui você vai ter que falar sobre as falhas, que estão explícitas no estudo de caso, e as ações para poder corrigir essas falhas, beleza? Então, pessoal, basicamente só o item D, ele se refere de forma explícita ao contexto que foi apresentado. Os outros 3 itens, eles nem precisariam de um contexto para serem respondidos, beleza? Então, basicamente, esse item D é aquele que você vai precisar ler a situação hipotética com mais calma para poder entender as falhas e propor as ações para que a estratégia seja alcançada. Bem, aqui é o nosso parágrafo de introdução, que eu vou apresentar uma definição logo de cara, uma introdução à técnica que você pode utilizar no seu parágrafo de introdução. O planejamento é um dos 4 principais processos administrativos, o qual se divide em estratégico, tático e operacional. O caso em tela apresenta a situação de determinado órgão cujo planejamento estratégico, apesar de bem elaborado, não alcançou os objetivos por ele almejados. Então aqui, pessoal, eu apresentei uma explicação sobre o que é o planejamento, e o meu segundo período ele apresentou uma contextualização, como se fosse uma paráfrase daquilo que o caso hipotético apresentou para nós. E agora a gente vai entrar no planejamento estratégico, que é o primeiro tópico, né? Ele pede para que você explique, né, discorra sobre o planejamento estratégico e sua finalidade. O planejamento estratégico possui caráter mais amplo e abrangente. É de responsabilidade dos níveis hierárquicos mais elevados da empresa, além de ser projetado para o longo prazo. Ele envolve a organização em todos os seus níveis e possui como principal finalidade, que é a finalidade, né, o estabelecimento da direção a ser seguida por ela, pela organização, de modo a alcançar da melhor forma seus objetivos estratégicos. Beleza. Então está aqui a minha finalidade e eu discorri sobre o planejamento estratégico. Por sua vez, a missão de uma organização é sua razão de existência. Funciona como um propósito orientador para a sua atuação e para aglutinar os esforços dos seus membros. Na visão, e aqui eu já vou passar para a visão, né? Define-se o que a organização pretende ser no futuro, isto é, a maneira como almeja ser vista. Por fim, os valores são princípios, crenças, normas e padrões que orientam seu comportamento e sua atuação, os quais devem ser internalizados e incorporados por toda a equipe. Por sua vez, os objetivos estratégicos devem expressar o resultado que a organização como um todo pretende alcançar, exprimindo o que é essencial para o cumprimento da missão e o alcance da visão. E aí agora, depois de eu ter apresentado essa série de definições, eu vou falar sobre a situação narrada, né? Sobre essa situação hipotética apresentada. Diante da situação narrada, constata-se que o órgão em epígrafe sofre de um grave problema de comunicação. Então aqui eu identifiquei o problema. Pelo menos um deles, né? Especialmente em relação ao planejamento estratégico.
As principais falhas concentram-se na falta de comunicação do plano estratégico, fato que pode ser a causa do baixo envolvimento dos servidores. Essa falta de engajamento pode ser provocada também pela pequena participação dos servidores na confecção do plano e pela não percepção sobre como as suas atividades alinham-se aos grandes objetivos da instituição. Então, a desconexão entre o que o funcionário, colaborador, servidor faz e os objetivos da instituição. Isso gera uma falta de motivação, tá? Bem, agora vamos às ações, né? Assim, deve-se investir em ações de comunicação, já que o principal problema que eu identifiquei foi de comunicação, então nada mais justo que as correções passem pelo ataque a esse problema identificado. De maneira a fortalecer a transmissão da missão, da visão de futuro e dos valores. Também há que se realizar ações de conscientização para a importância do planejamento estratégico, de forma que as equipes de trabalho estejam cientes do significado de todos os elementos que o compõem, bem como da forma como as atividades e os processos contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. De forma mais específica, sugere a realização de workshops, né, uma palavra que vem de fora, então a gente usa entre aspas, né? E treinamentos, o desenvolvimento de material informativo mais acessível e a instituição de mecanismos de feedback, mesma regra, que permitam aos servidores expressar suas percepções e sugestões em relação ao plano estratégico. Além disso, é crucial promover uma cultura organizacional que valorize a participação e o comprometimento dos servidores na implementação da estratégia, garantindo assim eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos. Agora, a conclusão. Ao adotar essas medidas, a organização poderá superar as falhas identificadas e alcançar de forma mais efetiva a realização, né, na realização de sua missão e no cumprimento de seus objetivos estratégicos, tá? Então, aqui é a nossa conclusão. A nossa conclusão, pessoal, tá? Então, aqui na nossa conclusão, eu sempre tenho prezado, né, nessa estrutura do CNU em apresentar uma conclusão que seja bem sucinta, que não venha apresentar fatos novos. Não é esperado na conclusão que você apresente algo que você ainda não disse nos parágrafos anteriores. A conclusão realmente é o fechamento, em que você vai fazer uma retomada daquilo que você disse, ou seja, você vai falar a mesma coisa com outras palavras. É assim que a gente sugere que você faça conclusões, né, parágrafos de fechamento em textos que cobram conhecimento específico. Não é esperado que você apresente proposta de intervenção, não é esperado nada nesse sentido. Simplesmente que você retome aquilo que foi dito no texto, que você retome, né, que você refaça de uma forma, de outra forma, né, apresente novamente de outra forma aquilo que você já disse anteriormente. Tranquilo? É isso, tá? Introdução aí, desenvolvimento, conclusão, cumprindo a formalidade que foi prevista pelo edital. Eu acho que assim você consegue garantir os pontos referentes ao uso da língua portuguesa, beleza? Vamos passar aqui para a próxima questão. Bem, vamos pular essa parte aqui que não agrega para a gente, tá? Considerando que o fragmento acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo abordando as modalidades mais recorrentes de cybercrimes no Brasil e seus impactos sociais e econômicos. As dificuldades enfrentadas pelo Estado no combate aos crimes de ódio e crimes contra crianças e adolescentes praticados em plataformas digitais. As medidas preventivas, legais e tecnológicas que podem ser adotadas por instituições públicas e privadas para mitigar os efeitos e a disseminação dos crimes cibernéticos. Então a gente tem aqui um tema extremamente contemporâneo, um tema que está bastante em voga, que pode naturalmente ser objeto de cobrança na sua prova discursiva, beleza? Vamos aqui à proposta de solução. A intensificação do uso da internet transformou a dinâmica das relações sociais, comerciais e informacionais. De fato, a internet promoveu uma grande transformação na sociedade, né, em diversos sentidos. No entanto, também ampliou o alcance de práticas ilícitas, revelando a crescente complexidade dos cybercrimes e os desafios institucionais para sua prevenção e repressão. Quem nunca recebeu um telefonema, né, pessoal? Basicamente, todo dia, alguém tenta, de alguma forma, ludibriar, né? Praticamente todos os dias, né, ou com grande frequência, boa parte da população recebe uma ligação em que se visa ludibriar, né, aquele que está
atendendo a ligação, todo tipo de golpe que envolve engenharia social, né? As pessoas se fazem passar por tudo que você imaginar, por tudo, né? Virou uma fábrica. E essa fábrica é muito instrumentalizada pelo roubo de celulares. Então, quando a gente vê as estatísticas de roubo de celulares, você pode ter certeza que boa parte desses roubos é motivada pela necessidade ou com a intenção de perpetrar crimes digitais, beleza? E aí, toda sorte de crime, né? Infelizmente, a gente vive numa era em que os crimes digitais se tornaram uma verdadeira epidemia, de todas as formas, tranquilo? E é sobre eles que a gente vai falar um pouquinho agora. A criminalidade digital ganhou sofisticação nos últimos anos, acompanhando a expansão das tecnologias e o crescente volume de dados em circulação. Entre as modalidades mais recorrentes estão fraudes bancárias, liga para você dizendo que você tem um boleto, que você, enfim, negociar uma dívida, golpes por engenharia social e invasões de sistemas corporativos. Tais crimes muitas vezes de baixo custo e alto retorno. Então isso é um grande fator de incentivo para esses crimes. A chance de você ser pego é muito baixa, tá? E a chance de você conseguir realizar seu intento é alto, né? Então você tem uma relação de custo-benefício muito vantajosa para quem atua nesse segmento, tá? Tais crimes muitas vezes de baixo custo e alto retorno aproveitam-se da vulnerabilidade tecnológica de indivíduos, empresas e do próprio Estado. A arquitetura digital brasileira ainda é marcada por lacunas em segurança da informação, e a educação digital da população segue limitada. Então, o Brasil é um país que se emancipou, que se incluiu digitalmente sem uma alfabetização midiática, né? Então, as pessoas têm acesso à internet, mas sem o devido preparo para que lidem com essa ferramenta, né? O que facilita a atuação de agentes mal intencionados, beleza? Outro ponto sensível refere-se aos crimes de ódio e aos delitos cometidos contra crianças e adolescentes. Com efeito, observe o uso dos articuladores, né, para conferir a coesão do texto. A internet potencializa discursos violentos e discriminatórios, muitas vezes praticados sob o véu do anonimato. Então esse aqui é um grande incentivador, o anonimato, né? Como eu falei, a taxa de esclarecimento desses crimes é muito baixa. E isso ocorre em boa medida por causa do anonimato, o relativo anonimato, né, pessoal? Vamos falar aqui que é a dificuldade em identificação, né? Porque sempre é possível identificar, sempre não, mas se houver o esforço e tiver os meios tecnológicos adequados, é possível identificar. A incitação ao racismo, à misoginia, à homofobia ou à violência política desafia as estruturas jurídicas tradicionais, pois circulam em redes descentralizadas e com linguagem camuflada. Tem toda aqui uma discussão sobre a regulação das redes sociais, a regulação da internet, né, toda uma questão polêmica que é levantada aqui nesse período. No mesmo ambiente proliferam crimes graves como aliciamento de menores, compartilhamento de material pornográfico infantil e práticas abusivas que comprometem o desenvolvimento físico e psíquico das vítimas. A resposta estatal, embora formalmente estabelecida, ainda enfrenta obstáculos operacionais, como a falta de unidades especializadas, a dificuldade de rastreamento e a escassez de recursos humanos capacitados. Então veja, pessoal, a própria natureza difusa dos crimes de internet dificulta bastante o seu combate, né? Muitas vezes é muito difícil até você identificar de quem é a competência para apurar aquele tipo de crime, se é da Polícia Civil, se é da Polícia Federal, porque se o crime é interestadual ou se extravasa as fronteiras nacionais, aí já passa a ser da Polícia Federal, existe uma certa dificuldade de identificar isso aí, existe uma dificuldade em saber, inclusive, para quem você apresenta uma determinada denúncia, para quem você vai apresentar uma queixa. Então, o crime na internet realmente ele desafia as autoridades, desafia o poder estatal, porque é uma estrutura que o Estado não está acostumado a lidar, não está acostumado ainda a lidar, né? A complexidade dos cybercrimes exige medidas articuladas em diferentes frentes. Então, meus amigos, não dá para combater esse tipo de crime de forma isolada. Existe a necessidade de interligação com vários órgãos, cada um contribuindo com a sua especialidade para que se possa elucidar os casos, tá bom? É o que a gente vai ver aqui agora. No plano legal, é necessário atualizar continuamente a legislação para contemplar novas formas de delito digital, o que demanda diálogo entre juristas, técnicos e sociedade civil. Pessoal, a gente está sempre atrás dos bandidos, né? Então, vejam, né? Primeiro tem um evento criminoso, aí depois se cria uma lei, né?
como foi assim, Lei Carolina Dickmann, né? Divulgaram lá as fotos da menina e tal, aí beleza, vamos criar uma lei. Então, normalmente o Estado está sempre atrás. Acontece um crime que tem uma certa repercussão e aí só a partir disso o Estado vai propor uma lei, tá? Então, existe sempre um descompasso entre a flexibilidade dos crimes na internet e a burocracia estatal, tá? Existe toda uma formalidade para se criar uma lei, principalmente sobre de natureza penal. Não pode se criar lei de natureza penal assim, né? Beleza. No campo tecnológico, é imprescindível que as instituições públicas e privadas investam em sistemas de proteção, criptografia, auditoria digital e protocolo de resposta rápida, o que é problemático também, né, pessoal? O que é bem problemático, né? O Estado ele tem uma inércia, né, tem uma burocracia, e os criminosos estão sempre na frente. No plano educacional, a inclusão de competências digitais nas escolas e campanhas públicas de conscientização podem reduzir a exposição da população a golpes e ataques. Aqui tem a questão dos idosos, né, que é um público preferencial desse tipo de golpe, né? Inclusive teve uma idosa que chegou ao cúmulo de cair num golpe em que o suposto namorado dela era Elon Musk, o cara mais rico do mundo, pedindo dinheiro, né? Então, por aí vocês veem o nível de gravidade da coisa. Tranquilo? Então, além das crianças, é necessário também trabalhar com o público idoso, que é uma das partes sensíveis desse tipo de crime, né? Os criminosos, eles realmente procuram as pessoas com mais idade, né? Principalmente agora com deepfake, com inteligência artificial. Tudo que é mentira parece verdade se bem feito, né? Então, o nível de especialização, o nível de perfeição está cada dia maior e os idosos acabam se tornando vítimas desse tipo de artimanha, beleza? Além disso, é fundamental que haja cooperação internacional, dado que muitos crimes virtuais têm caráter transnacional e exigem ações conjuntas de investigação e repressão. Pessoal, tipo pornografia infantil, você tem que contar com o auxílio de outras forças policiais de outros lugares para cumprir determinados mandatos, para poder enviar material, para poder cumprir determinados protocolos judiciais, porque senão você não consegue, né? Você não consegue coibir um crime que pode ser cometido de qualquer lugar do mundo, beleza? Então é sobre isso que eu estou falando aqui nesse último período. Bem, agora a conclusão. A superação dos cybercrimes não depende apenas de tecnologia, mas da articulação entre instituições, marcos normativos atualizados e formação cidadã. A construção de um ambiente digital seguro requer ação estratégica integrada e constante por parte do Estado e da sociedade. Então é aquela conclusão que eu falei que não acrescenta muito, mas cumpre o caráter, cumpre a necessidade formal que o seu edital apresentou, beleza? Meus amigos, ficamos por aqui, né? Esse é só o primeiro de vários simulados. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato com o meu Instagram, prof.marcio.damasceno. Nos vemos na próxima. Forte abraço.